Bom, a primeira turma do STF condenou Felipe Martins com um voto do Moraes. Eu vou te contar o que estava nesse voto, o que disse o Moraes e a fake news que o Moraes propagou durante o julgamento. Olha, o Moraes, que tanto diz combater fake news, proferiu uma das grandes. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, deixem também o seu like, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos meus. Muito bem, o Felipe Martins foi condenado simplesmente por editar e redigir e participar de uma minuta que o Moraes chama de golpe. Sabe qual é a prova que o Moraes usou para dizer, ou para, enfim, demonstrar que ele, Moraes, não tinha nenhuma dúvida? Ele fala, não há nenhuma dúvida sobre a participação do Felipe Martins. Sabe qual é a prova que o Moraes tinha para que não houvesse nenhuma dúvida? Nenhuma. Ele se baseou simplesmente num registro de entrada do Felipe Martins no Alvorada, no Palácio, só que o Felipe Martins era assessor à época do Bolsonaro. Qual é a relevância de haver um registro de entrada no Alvorada do Felipe Martins? E outra, o Alvorada é um palácio gigantesco. Como é que vai saber exatamente o que ele foi fazer lá dentro? E ele somou, o Moraes, essa prova, entre aspas, aos depoimentos do Mauro Cid. O Mauro Cid que, vamos nos lembrar, deu 11 versões sobre os mesmos fatos. Eu sempre digo, convido você, meu amigo, a chegar à sua casa meia-noite e dar 11 versões para sua mulher de onde você esteve e veja o que vai acontecer contigo. Mas para o Mauro Cid não aconteceu nada. Ele saiu comemorado nos braços do STF. E assim o Felipe Martins foi condenado. Por quê? Porque esse processo é político. Eles precisavam condenar o Felipe Martins porque o Felipe Martins era um núcleo, pertencia a um núcleo 2, o núcleo de apoio ao Bolsonaro. Se o núcleo de apoio fosse inocente, como é que eles iam condenar o Bolsonaro? O Bolsonaro é para ser condenado e é essa a intenção do STF, sempre foi e será, porque no ano que vem, no ano eleitoral, eles querem o Bolsonaro fora do jogo político. Muito bem, dito isso, ainda houve uma grande fake news proferida pelo Moraes durante o julgamento. Qual foi a fake news? Disse o Moraes que há uma celeuma, há uma dúvida sobre a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, se ele fugiu ou não para os Estados Unidos e por isso que ele teria sido preso. Em primeiro lugar, se ele foi preso porque havia um risco de fuga, por que impediram ele de dar entrevista e de usar as suas redes sociais? Ele ia usar as redes sociais para viajar? Eu nunca vi isso. Ele ia subir nas redes sociais, engatar a primeira e fugir? Quer dizer, então já não faz sentido. Segundo, se há uma dúvida, houve uma dúvida, realmente o Moraes ele está fora da casinha. Não há dúvida nenhuma, os Estados Unidos se manifestaram cabalmente. A imigração dos Estados Unidos disse o seguinte, ele não entrou aqui. Esse era o documento oficial no qual o Moraes devia ter se baseado. Ao invés de fazer isso, se baseou numa reportagem do Guilherme Amado, que disse que o Felipe Martins teria entrado lá. Então, o Moraes disse, tem documentos que dizem uma coisa, tem documentos que dizem outra. Não é verdade. Isso é fake news. Tem uma reportagem que diz algo que é inverdade e tem um documento oficial da imigração dos Estados Unidos dizendo o Felipe Martins não entrou aqui. Como é que eu posso dizer, então, que há dúvida? O Moraes profere uma fake news, mais uma para a nossa cabeça. Então o Felipe Martins foi condenado, junto dele outros 4 réus também foram condenados e um deles foi absolvido. Por que foi absolvido? Porque o STF tem feito isso. Em um ou outro núcleo, eles vão lá, condenam todo mundo e soltam um, absolvem um, só para dar uma disfarçada, para tentar fazer com que a gente acredite que não se trata de um processo político, mas sim de um processo jurídico. Mas não é verdade. Processos políticos condenam as pessoas sem provas. Processos jurídicos se atentam às provas e, quando há dúvida, inocentam. Não é isso o que aconteceu nesse processo e não é isso que aconteceu com o Felipe Martins. É um processo político para extirpar o Bolsonaro e o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. É disso que se trata.